Hey guys, how's it going? Professor Pondé passando aqui nas redes sociais do Portal Inglês no Teclado para tratar sobre uma questão fonética muito importante. Na dica de hoje eu vou falar sobre o som do schwa. Você sabe o que é isso? Acompanha aí. O som do schwa geralmente ele é representado por esse símbolo que você está vendo aí no primeiro slide, que é como se fosse uma espécie de letra E ao contrário. Esse é o símbolo que a gente vai identificar em uma palavra quando, por exemplo, a gente checar no dicionário. A gente tem lá a grafia da palavra e vai estar esse símbolo indicando que é o som neutro, que é o som do schwa. E aí você deve estar se perguntando o que seria um som neutro, até porque na língua portuguesa a gente conhece letra A, E, I, O, U, a gente tem B, C, D, mas o que seria, afinal de contas, um som neutro? Pense no seguinte, em Minas Gerais e em alguns outros estados, quando alguém está pensando a respeito de algo, é muito comum você ouvir a pessoa fazer o seguinte som. Então, quando alguém está na dúvida, ela faz esse som que é... Mas, por exemplo, em São Paulo, principalmente na capital, as pessoas costumam fazer o seguinte som quando estão prestes a dizer algo. Então, em Minas e em outros estados, a gente costuma ouvir as pessoas fazendo o seguinte som quando elas estão pensando o que elas irão dizer. E em São Paulo, a gente costuma ouvir... O som do schwa é justamente este som que o pessoal de São Paulo ele tem o costume de fazer quando ele está pensando em que vai dizer. E aí você pode estar na dúvida, mas eu ainda assim não entendi que som é esse, afinal de contas. É esse que eu acabei de reproduzir. Mas para ficar mais claro, a gente vai dar uma conferida aqui em alguns exemplos. Eu tenho aqui o som do schwa no começo de certas palavras. É o caso da palavra about. About. Tá vendo o som da letra A que a gente tem aqui? É um som neutro. Eu disse about. Eu não digo about. About. Eu digo about. About. Esse é o som do schwa. Confira o seguinte exemplo. I'm worried about Jack. I'm worried about Jack. Eu estou dizendo que eu estou preocupado com o Jack. Eu estou preocupado com o Jack. I am worried. Aí vem a palavra about Jack. About Jack. A palavra about pode ser traduzida de diversas formas, até mesmo com o sentido de em relação, estou preocupado em relação ao Jack, ou estou preocupado com o Jack, como eu traduzi agora há pouco. Agora vamos dar uma olhada aí na próxima palavra que eu trouxe aí no slide, que é address. 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 Que significa endereço. Veja a seguinte pergunta. What is your new address? What is your new address? Estou perguntando qual é o seu endereço novo. Address. Então a gente tem um som do schwa logo no começo da palavra. Vamos dar uma olhada agora no som do schwa no meio da palavra. Eu trouxe a seguinte palavra. Family. 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 Do you know the family next door? Você conhece a família da casa ao lado ou da porta ao lado? Em inglês a gente diz da porta ao lado, mas está se referindo aí como, por exemplo, do apartamento ao lado ou da casa ao lado. Você conhece essa família? Do you know the family next door? Então a gente diz family, family. Então tá vendo aqui o som do schwa no meio da palavra? Antes a gente tinha about, family, family. Esse é o som do schwa no meio da palavra. Quando a gente tem ali a letra M, na sequência vem o som do schwa, como você está vendo aí na grafia. Então eu disse family, family. Vamos dar uma olhada agora no som do schwa no final da palavra. Eu tenho a seguinte palavra aí na sequência que é idea, idea, idea. Lembra que eu falei que os paulistas eles pensam assim? Então olha só o som do schwa no final da palavra. Idea, idea. Eu trouxe o seguinte exemplo. Good idea, boa ideia. Good idea, boa ideia. Também temos aqui o som do schwa na palavra banana. Isso mesmo, a gente diz banana em português, mas em inglês fica banana, banana, banana. I love bananas, I love bananas. Então eu estou dizendo aqui que eu adoro bananas, né? E engraçado que em inglês, quando a gente geralmente está tratando de frutas, legumes e coisas do tipo, a gente tem o costume de utilizar o plural. Então, quando a gente está falando assim de modo mais abstrato, a gente não diz banana no singular, mas sim bananas no plural. I love bananas. Banana, banana. Tá vendo o som do schwa que eu disse? Outra palavra que a gente tem aqui com o som do schwa no final é butter, butter,
É porque aqui a gente tem o som do schwa acompanhado do som da letra R. Butter. Vou repetir as palavras que a gente viu antes. Idea, banana, butter. Então eu tenho aqui o seguinte exemplo. Is butter healthy? Eu estou perguntando, a manteiga ela é saudável? Is butter healthy? Is butter healthy? Estou perguntando, a manteiga é saudável? E por fim eu tenho aqui também o seguinte exemplo que é jantar. Em inglês a gente diz dinner, dinner. What's for dinner? O que tem para o jantar? What's for dinner? O que tem para o jantar? What's for dinner? Dinner. Então a gente tem aqui o som do schwa acompanhado da letra R, que era como no caso da palavra butter. Bom, vamos dar uma olhada agora então no schwa no começo e no final da palavra. Isso pode acontecer, o som do schwa não vai aparecer apenas em uma sílaba da sua palavra. Eu tenho aqui o caso da palavra apartamento. Observe que a gente tem o costume de reproduzir os sons que a gente conhece da nossa própria língua em palavras de um outro idioma. Isso acontece com bastante frequência. Então, muito possivelmente, você já ouviu alguém dizendo algo em inglês como apartment, em que a pessoa ela tende a reproduzir a letra A da nossa língua na palavra apartamento logo no começo e também tende a reproduzir o som da letra E no final do termo apartamento. Por quê? Porque ela desconhece o som da outra língua com plenitude. É por isso que a gente está estudando aqui o som do schwa. Você vai ter o som do schwa logo no começo da palavra apartamento e ao final. Observe como a gente pronuncia em inglês. Apartment. Então a gente não diz apartment. A gente diz apartment. É essa a pronúncia correta da palavra apartamento em inglês. Bom, por fim, eu trouxe aqui 3 termos para você estudar, porque eu quero que você reproduza o som do schwa aí do outro lado em que você está. Eu trouxe aqui os seguintes exemplos que a gente vai estudar. Temos a palavra cor, temos também a palavra câmara e temos também a palavra empreendedor. Então vamos estudar primeiro o som da palavra cor, depois nós vamos estudar o som da palavra câmara e depois a gente vai estudar o som da palavra empreendedor em inglês. Primeiro vamos começar com essa palavra aqui que você vê aí no primeiro slide. Muito possivelmente você já deve ter escutado pessoas dizendo coisas como color. Por que a pessoa faz isso? Porque ela conhece o som da letra O na língua portuguesa e reflete esse som na língua inglesa. Mas não é assim que a gente deve dizer em inglês como color. A pronúncia correta é color. True colors. As cores verdadeiras. Color. Então a gente não diz color. A gente diz color. My true colors. Minhas cores verdadeiras, ou seja, os meus aspectos, os meus traços verdadeiros, reais. Eu digo color. Eu não digo color. Outra palavra que a gente tem aí é camera. Notou? A gente não diz camera. A gente diz camera. E para finalizar aqui o nosso exercício sobre o som do schwa, eu trouxe a palavra empreendedor em inglês. É uma das palavras mais difíceis em termos de pronúncia para aquelas pessoas que não são falantes nativos da língua inglesa. Observe como pronunciar essa palavra corretamente. Entrepreneur. Então a gente tem um som neutro, que é o som do schwa, na combinação tr, e depois na sequência pr. E aí vem nur. Entrepreneur. Então eu quero que você estude e reproduza esses sons, pratique inglês aí na sua casa, vamos melhorar essa pronúncia. Eu quero que primeiro você aprenda a pronunciar color, que significa cor. Na sequência você vai reproduzir o som de camera. E por fim você vai estudar o som de entrepreneur.
Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa dica sobre o som do schwa em inglês. Ah, e a propósito, lá no YouTube eu tenho um vídeo completo em que eu cito diversos outros exemplos de palavras que contêm o som do schwa em inglês. Então ficamos por aqui e eu te vejo lá no canal do Inglês no Teclado no YouTube. Thank you for watching. Bye!